Bom dia. Agora, de verdade. Não sei quantos tiveram o privilégio da semana passada estar aqui na pregação do pastor Joel. Hoje, na verdade, ele está em Campinas, abençoando a congregação, a igreja lá de Campinas, os nossos irmãos. E nós temos alegria, né? De poder repartir a bênção que está conosco ali com os nossos irmãos. Que eles sejam muito abençoados nesse dia. Pastor Joel, seja muito usado para ministrar os corações ali. E na semana passada, o pastor Joel falou sobre o serviço. Não sei quantos estavam aqui, ele falou sobre o servir a Deus, o servir como um sinal de maturidade. E hoje nós vamos ver um jeito, uma forma que agrada muito ao Senhor de ser servido, que é ser servido com alegria. Tem um texto lá bem conhecido no Antigo Testamento, aliás, bem conhecido nos seminários, né? No Antigo Testamento, que é o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Antecipando o dia que os israelitas ocupariam a terra de Canaã, Moisés ele reuniu o povo e ordenou que ele renovasse a aliança com Deus depois que ele entrasse na terra, né? Então, Moisés ele começa a discursar nos moldes dos antigos tratados de aliança, lá do Oriente Antigo, que continham seções de bênçãos. Tinha lá a seção de quais eram as consequências que teriam se as partes mantivessem as estipulações da aliança. Essas seriam as bênçãos. E também tinha a parte das maldições, que eram as consequências de ignorar as estipulações da aliança. Nesse caso, então, Moisés estava expondo para o povo de Deus que eles deveriam ouvir a voz de Deus e obedecê-la, para que tivessem bênçãos. As bênçãos de, se vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, vocês serão benditos na cidade, benditos no campo, bendito será o fruto do seu ventre, e por aí vai. Os animais no campo, as colheitas e todas as coisas, todas as áreas da vida e por todas as gerações. Deus, ele queria abençoar o seu povo. E, ao fim da lista de maldições, o Senhor diz, a gente vai ler Deuteronômio 28, uns versos 26 a 28. 46 a 48. Desculpa, a gente vai corrigir aqui, que eu que errei. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome, à sede, à nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e com alegria ao Senhor, na época da prosperidade. Nós vemos aqui, então, que a postura do serviço ao Senhor é algo muito importante. E Deus ele faz questão de ressaltar o seu povo, a perversão que é não servi-lo com alegria, ainda mais em tempos de prosperidade. Que o povo estava aprendendo que essa prosperidade não era fruto do acaso e nem fruto da ação de deuses locais, mas era o favor imerecido e abundante do Deus Criador de todo o universo. Essa não alegria em servir ao Senhor, então, ela configurava uma cegueira, uma perda do foco, do entendimento de quem é Deus e o que Ele tem feito pelo seu povo. E quer dizer, então, que se isso é algo que o povo de Deus lá atrás estava sujeito, nós, então, hoje, também, com a mesma natureza quebrada, com o mesmo coração endurecido, podemos estar sujeitos a não reconhecer a bondade, o favor de Deus, e ser capazes de, com a vista toda embaçada, a gente perder a alegria no serviço ao Senhor. Fazer disso um serviço árido, miserável e exaustivo.
quando na verdade poderia ser abundante em alegria. Uma história conhecida nesse tema é a de Marta e Maria. Marta, ela estava ocupada com muito serviço. E não é pouca coisa receber 13 homens em casa, famintos, preparar a refeição, preparar os lençóis, arrumar a casa, é muita coisa. O serviço era de verdade, ela não era criando coisa da cabeça, era sério. E talvez eu e você podemos nos colocar no lugar dela, nos identificar com a fala que ela faz para Maria, que ela faz para Jesus, aliás, né? Mestre, você não se importa que eu esteja aqui fazendo tudo sozinha e a minha irmã esteja aí sentada? Pede para ela me ajudar. Talvez já tenha passado isso na cabeça. Se você não verbalizou, talvez tenha passado pela cabeça em alguns momentos. Nos momentos em que o cansaço físico e emocional do serviço pega. Quando vem aquela sobrecarga. Os serviços... Eu agora, como dona de casa, estou descobrindo o que a minha mãe viveu a vida toda, eu não sabia. Os serviços regulares do lar, ainda com o trabalho, o cuidado com as crianças e tudo isso, o serviço, os amigos, ou mesmo os familiares adoentados, são tantas e tantas coisas que a cabeça está pensando em 1000 coisas. E aí... Enquanto a Marta fazia lá todas as coisas, ela devia pensar, puxa vida, eu não tenho tempo nem para fazer um xixi. Não tenho tempo nem para beber uma água. E aí, ninguém passou aqui, o discípulo veio aqui, esbarrou na mesa, derrubou um negócio e nem para catar. Ai, e não tenho ninguém para dividir o fardo, porque a minha irmã está ali sentada com os homens. Ai, gente, o sentimento de justiça pode ter tomado o seu coração. Por que eu? Por que não a minha irmã? Ela tem tanta responsabilidade quanto eu. E Jesus, ele diz para ela que Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas. Até a gente pode lembrar da parábola de Jesus contando sobre o semeador que saiu a semear e algumas sementes, elas deixaram de crescer e frutificar, porque as preocupações da vida, elas consumiram. Os trabalhos, os muitos afazeres consumiram aquela semente. E Marta, ela estava se empenhando no serviço necessário, e o pastor Joel falou, né, no domingo passado, como é que nós servimos ao Senhor Jesus? Quando que nós te vimos com sede, demos de beber? Quando nós te vimos presos e fomos visitar? Jesus falou, olha, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos. Mas Marta estava diante do próprio Jesus, podendo servir uma aguinha, podendo oferecer um lugar para sentar, mas a lista infinita de tarefas lhe consumiu a alegria. O cansaço e o senso de injustiça minou o prazer daquelas tarefas. E na nossa série de O que Jesus faria, nós podemos olhar então para Jesus, que é o servo sofredor, o nosso exemplo de serviço. Ele também é exemplo de serviço em alegria. Aliás, não sei quanto que a gente se dá conta, Jesus é alegre. A Bíblia nos mostra Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo exultando e se deleitando um no outro eternamente. Existe alegria um no outro e em cumprir o propósito de Deus. Na realidade, a alegria, ela pertence a Deus. É parte de quem Ele é parte do seu caráter. Ele tem plena alegria, ou seja, não falta nada. Ele não precisa de algo a mais para ser feliz. Deus é completamente feliz e perpetuamente, de eternidade a eternidade, feliz. O que nós conhecemos de alegria e contentamento e satisfação como seres humanos é, na verdade, sombra da verdadeira e plena alegria que Deus Pai tem para oferecer. Isso a gente vê lá em Gálatas 5, 22 a 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Se isso é fruto do Espírito Santo, quer dizer que isso provém dele. Tal qual os frutos nascem pelos nutrientes que vêm da raiz. E eles são próprios daquela árvore, daquela planta. Assim também a alegria é própria de Deus. E a alegria e o serviço, o dar bons frutos, eles caminham de mãos dadas nessa dinâmica da vida que Jesus estabeleceu. Em amor pelo Pai, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Filho por nós e de nós pelos nossos irmãos. Lá em João 15:11 diz o seguinte, aliás, 15, 8 a 11. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está relacionando diretamente a obediência à alegria. E é estranho, porque Jesus foi aquele que obedeceu o mandamento mais difícil, a orientação mais difícil do Pai. Tem aqui. Jesus, ele recebeu... pode seguir? Obrigado. Uhum. Jesus, ele recebeu sobre si a maior dor. Sem alegria nenhuma. Mas Jesus, ele fez todas essas coisas terríveis, sofridas, doloridas, tendo em vista uma alegria que lhe fora proposta, que lhe deu forças para atravessar esse vale da sombra e da morte. Jesus, então, não é maluco, um doido, que ao ter seu corpo esfolado, pessoas lhe olhando com desprezo, recebendo a ira de Deus sobre si, está dando gargalhada. Esse não é Jesus, ele não é maluco. Mas Jesus tinha em vista uma alegria proposta, que lhe deu força, que lhe permitiu ir até o fim, como um cordeiro calado, que vai ao matadouro. E a Bíblia, então, ela nos incentiva a olhar para Jesus com esse olhar de inspiração, para que a gente possa prosseguir sem desanimar. Hebreus 12, 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e apresentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E Jesus, é muito bom olhar para ele, porque mais do que uma inspiração e exemplo, Jesus, ele também é o próprio motivo da alegria que ultrapassa circunstâncias desagradáveis e desafiadoras.
Jesus, ele nos oferece uma alegria que vai para além do resultado do nosso serviço. Porque é bom demais quando a gente serve, a gente vê o resultado, o fruto do nosso trabalho. Mas Jesus, ele oferece algo que vem de dentro. É uma alegria eterna e garantida, independente dos frutos. Lucas 10, 19 a 20, Jesus falando aos discípulos que voltavam felizes com o ministério que estavam realizando. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Essa é a alegria que foi anunciada no Antigo Testamento, que encharcou os discípulos naquele momento, com Jesus encarnado, e que transbordou a nós nos dias de hoje, com Jesus ressurreto. Vamos ver o que os profetas diziam sobre a alegria que estava por vir e que nós conhecemos hoje, lá em Isaías 35, 3 a 6. Alegre-se muito, cidade... Ai, perdão. Zacarias, desculpa primeiro. Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Agora Isaías 35, 3 a 6. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos. E então, os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Amados, eis que o nosso rei veio a nós, montado no jumentinho, humilde e vitorioso. E nós vimos, a terra viu, por sua vontade, cegos verem, surdos ouvirem, coxos dançarem, mudos cantarem. A alegria estava consumada. Eis que chegou o Rei de Israel, o nosso Salvador. Agora nós ouvimos essas palavras, elas nos enchem de alegria, elas nos encorajam, nos fazem gritar aleluia, Jesus é bom. Mas como nós podemos prosseguir a cada passo? Como podemos seguir o resto das nossas vidas? Porque se Deus permitir, são muitos anos à frente. E como poderemos prosseguir amanhã, servindo em alegria? Paulo, enquanto falava aos presbíteros em Éfeso sobre os próximos passos da sua carreira missionária em Jerusalém, ele reúne o pessoal ali, chega nos presbíteros e fala assim: olha, eu não sei o que me aguarda, mas o Espírito Santo me revelou uma coisa, deixa eu contar para vocês. Prisões e sofrimento. O restante eu não sei. Então eu estou indo, pessoal. Gente, eu fico imaginando a cara dos presbíteros. Se chegasse assim, o meu irmão e falasse: gente, estou indo para uma viagem missionária, o Espírito Santo me revelou ali muita prisão, muito sofrimento, né? O restante eu não sei. Eu ia falar: amado, assim, não sei, Deus te abençoe. Assim, você tem certeza, né, que você quer ir? Por que você está falando isso para mim, né? Você quer que... O que a gente pode fazer por você, irmão? Que sacrifício viver para Deus. Que vida consagrada, difícil que você está vivendo. Mas Paulo, ele continua a sua fala de forma surpreendente e também inspirada pelo próprio Espírito Santo. Ele fala assim, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele usa uma palavra que
parece diferente do contexto que ele está apresentando aqui para os presbíteros. Contanto que cumpra com alegria a sua carreira e o ministério que recebeu de ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. Para Paulo, era importante não só obedecer. O Espírito Santo está me impulsionando para Jerusalém e eu vou. Lá vai ter sofrimentos, prisões e eu vou. Mas era importante cumprir isso com alegria. Como? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, ele começa a dizer. Uma das lições da sua fala é o foco da sua vida. Em nada tinha sua vida por preciosa. E aqui a gente deve entender corretamente. Ele mesmo diz, lá em Filipenses, no capítulo 1, que a sua intenção não é desprezar a sua própria vida, descuidar do seu corpo levianamente e morrer de graça. Ele fala assim que ele fica dividido porque ele quer, ao mesmo tempo, partir, estar logo com o seu amado Jesus, mas ao mesmo tempo ele precisa estar aqui porque é para abençoar os irmãos, é para a alegria dos irmãos que estão aqui, é para continuar a pregar que ele permanece nesse corpo. Então é importante manter a sua vida. Ele não diz que a sua vida não é preciosa a ponto de ser jogada fora de qualquer jeito. E era necessário, então, ter uma carreira longeva, duradoura. E abrindo um parênteses para nós também, falando em carreira duradoura, para que a gente cumpra com alegria a nossa carreira, de forma que ela dure muitos anos, com alegria, é necessário que a gente cuide de verdade, de coração, com zelo, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Muitas vezes a gente foca nisso, né? O Senhor Jesus, Ele está ressurreto, o meu espírito exulta nele. Mas é difícil de imaginar servir com alegria, com espírito exultante, depois de ter tomado um copo de veneno. A gente não tem controle sobre muitas das circunstâncias da nossa vida que podem nos entristecer, mas algumas nós devemos decidir e tomar as rédeas. Eu estou nessa luta. Depois que o Nozinho nasceu, eu praticamente não exercitei meu corpo. Mas eu decidi, gente, essa semana eu fiz 2 vezes exercício, na frente da TV, com o Nozinho no colo às vezes. Mas nós temos essa batalha. Nós temos que nos comprometer a nos cuidar para chegar até o fim com alegria. E fazer exercícios físicos, ter boa alimentação, dormir bem. Também ter tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, por quem somos responsáveis, para nutrir esses bons relacionamentos. Tudo isso é importante para mantermos alegria de forma até fisiológica, de forma que ela dure muito tempo, de forma que ela seja sustentável. Agora, fechando nossos parênteses, a vida de Paulo, ela não era valiosa no sentido, aqui o que ele está falando, de que não é um absurdo ele ter que se privar, eventualmente, de algumas regalias para servir ao Senhor. Sabe aquela sensação de, como assim? Eu vou jejuar? Ah, gente, eu preciso comer. É ruim demais passar fome. Não posso fazer isso com o meu corpo. Ixi, eu vou me submeter a trabalhar com esses meus irmãos? Ixi, eu não levo desaforo para casa. Minha vida é mais valiosa que isso, gente. Não é isso, não. E Paulo, ele então tem esse entendimento de que, na verdade, não é por que eu, mas por que não eu, a ser preso, a sofrer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão aqui é muito difícil, gente, mas é o foco da nossa vida. O objetivo não era viver para alcançar a própria felicidade. Se assim fosse, na verdade, era capaz que o tiro saísse pela culatra e o Paulo vivesse uma vida miserável. Isso porque tem tantas coisas, né, que se levantam contra a nossa felicidade, como uma barreira. A gente planeja uma viagem, o voo é cancelado. A gente gosta de alguém e não é correspondido. A gente quer comer uma coisa, mas não tem dinheiro.
nos apegamos aos nossos pais, os cônjuges, os filhos, e eventualmente nos decepcionam, adoecem, partem. Por isso, o foco da alegria está na rocha eterna inabalável. Salmo 34, 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Decepção ele é o desencontro entre a expectativa e a realidade. O salmista disse: aqueles que olham para o Senhor estão radiantes e jamais são decepcionados, porque depositar a confiança em Deus é certeza de tê-las cumpridas, transbordantes. A salvação está consumada. O nosso futuro está garantido nas mãos de Deus. Então, em Filipenses 1, 20 a 21, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 4, 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui é a primeira lição de Paulo para nós, de como que a gente faz para viver, para sustentar esse serviço e alegria. É ter Cristo como centro e motivo das nossas vidas. Receber uma alegria que se torna força para como Cristo seguir o caminho, apesar das dores, dos desconfortos, tendo em vista uma alegria que está proposta. Outra lição é permanecer em Cristo, que é fruto do Espírito Santo, como nós já vimos. Nós não podemos fazer nada, e nenhuma boa obra sairá de nós, se não mantivermos-nos ligados à videira verdadeira que é Cristo. Ligados a Ele, nós temos condições de obedecer fielmente e ter gerados em nós alegria transbordante e sobrenatural, que vai para além daquilo que é natural, que às vezes vamos ficar sem dormir, às vezes vamos ter que nos esforçar além da conta, mas haverá uma alegria sobrenatural, que será fruto desse Espírito, fruto de permanecer em Cristo. Também a gratidão pelo servir. Paulo diz assim: o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo ele tinha clareza de que o ministério que estava em suas mãos, por doloroso, por trabalhoso que fosse, tinha sido confiado por ninguém menos que Jesus ressurreto e assentado à direita de Deus. O seu Redentor, por meio de quem todas as coisas foram criadas e se sustentam, chamou Paulo especialmente para um ministério. E isso é de tirar o fôlego, é uma honra sem tamanho. E se tivermos consciência de que a família que recebemos do Senhor nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo, para ministrarmos em amor, que alegria haverá em chegarmos em casa, encontrarmos papai, mamãe, o cônjuge, os filhos, os irmãos. Que alegria vai ser cumprir esse ministério. Chegar ali para ser sacerdote. Chegar ali para poder ministrar em amor. Chegar ali sabendo que esse é o lugar que o Senhor me confiou. Que Jesus Cristo ressurreto me deu para ministrar. Se a gente soubesse que foi Deus que abriu as portas para o nosso emprego, para a nossa faculdade, que estamos lá dentro para sermos testemunhas do Evangelho da Graça, que renovo e ânimo vai ter ao pisar naquele escritório, antes de chegar no transporte público, indo no seu carro, orando ao Senhor pela vida dos seus companheiros, dos seus colegas de trabalho, pela vida dos superiores, dos subordinados, dos professores. E aqui Paulo fala também, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A incumbência, o serviço, o ministério confiado, dá testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós não somos fornecedores dessa graça.
somos testemunhas. A função da testemunha é contar tudo aquilo que ela viu e ouviu com precisão, com compromisso e fidelidade aos fatos. E o ministério que nos foi confiado é falar em verdade de toda a graça que recebemos por meio de Jesus, o príncipe da paz. Essa graça que vimos é a graça que nos encharcou e a graça que transbordou e superabundou em nossas próprias vidas. Que notícia mais alegre. É esse o nosso trabalho, testemunharmos. E agora, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Paulo, ele é uma inspiração e tanto. Mas, se você olhar para o seu irmão aí do lado, é capaz de você encontrar uma grande inspiração. Toda vez que vem um membro novo nessa igreja, ele recebe um devocionário do Cada Dia com Deus e também recebe esse livrinho aqui da comemoração de 40 anos da Igreja Holiness de Suzano. Se você não recebeu o seu, você pode falar comigo, com alguém, e você vai receber o seu. Aqui tem algumas histórias de como foi a caminhada dessa igreja até aqui. E a gente tem aqui um testemunho valioso de Fujiko Yoshino. Esse aqui foi um testemunho dela de 2015. Ela diz o seguinte: a nossa casa ficava no centro de Suzano, longe do terreno da igreja. Tínhamos uma bicicleta de homem, aro número 28, muito alto para eu poder usar. Quando dava para sairmos juntos, meu marido e eu ia na garupa dele. E quando chegava na subida, eu descia e empurrava a bicicleta. Fora isso, dependia de ônibus circular para chegar ao terreno onde seria a futura construção do templo da igreja Holiness. Havia muito mato no terreno. A terra era seca, raízes duras para capinar. Não tínhamos forças para arrancá-lo, nem recursos para pagar um peão. Então, pastor Yoshino teve a ideia de lançar sementes de chuchu no terreno. Passado algum tempo, a semente brotou e aguávamos os brotinhos num balde. Logo, começaram a crescer e se espalharam sobre os campos de morangos silvestres. Os matos começaram a enfraquecer. Muitos operários que iam de manhã e voltavam à tarde para trabalhar nas fábricas da região passavam entre os ramos. Colhemos belos e macios chuchus. Eram tantos, impossível de consumi-los todos. Nem tempo para vender, pois estávamos muito ocupados com a urgência da limpeza do terreno. Nas noites de luar, ficávamos até altas horas trabalhando, até as forças se esgotarem. Nossas refeições eram misochiru, sopa de massa de soja, onishime, que é um cozido de legumes, ou só chuchu refogado, salada de chuchu, e tsukemono, que é a conserva dele. Tudo que era possível fazer com chuchu era preparado por mim ou por minha filha. A família Kodama, o casal Nobuyoshi e Matsui, nos davam muito apoio, trazendo carnes e frutas ou comidas prontas uma vez por semana. Também, a família Umehara nos deu muita assistência. O cunhado do pastor Yoshino, o irmão na fé Masao Ikuta, veio de Jacareí, onde morava, para ajudar por quase um mês. Finalmente, estavam limpos os 2 terrenos ofertados pelo casal Kodama para fundar a primeira igreja Holiness em Suzano. Logo, a primeira casinha de madeira estava pronta, medindo cerca de 2 metros por 3, para guardar os materiais de construção, graças à ajuda do cunhado e do casal Kodama, que todos os dias trazia café da manhã e da tarde, além do almoço. Deus transformou as nossas vidas e mentes de tal maneira que tudo era sustento, comida para nós. Não sentíamos falta de nada, como aconteceu ao povo de Israel. As batatas e inhames cozidos puros nem sempre tinham pedaços de carne. As roupas e calçados nunca acabavam, sempre tinham o suficiente. Uma lição que o nosso pai nos ensinou é nunca desperdiçar, especialmente a comida, e nunca deixá-la sobrar no prato. Tirar sempre o que dá para comer. Esse aprendizado continuo ensinando aos meus filhos. Finalmente, um pequeno e simples templo. Uma casa de oração foi erguida no alto da colina, acima do morro,
onde se visualiza uma linha de trem que passa num vale abaixo do morro, onde a igreja foi levantada. Outro depoimento. Quando o pastor Mitsu assumiu o pastorado em Suzano, a dinâmica mudou completamente. Já no início, fizemos mutirão para limpar o terreno da igreja, derrubar a construção de madeira para fazer de alvenaria. Ele e Shizui Sensei nos recebiam na casa pastoral. Gostava tanto disso que muitas vezes, ao invés de voltar logo com os meus pais para casa após os cultos, eu ficava para almoçar com eles. Logo no início, fizeram o primeiro acampamento na própria igreja. As meninas dormiram na casa pastoral e os meninos no templo. Foi uma experiência fascinante. Desde então, o acampamento passou a fazer parte importante e muito aguardada pelos membros da igreja. Pastor Mitsu dava bastante atenção aos jovens. Muitas vezes nos carregava com ele para suas viagens à capital e outras localidades. Nós gostávamos muito. Hoje percebo que foi como um discipulado. A casa dele tornou-se algo muito importante na vida dos poucos jovens. Tanto as refeições que muitas vezes tomávamos lá. E então podíamos desfrutar de um tempo muito gostoso com a família dele. Como também pelas vezes que tomávamos conta da casa pastoral por ocasião das viagens em família. Dormir lá com outros rapazes da igreja era quase um retiro. Tínhamos à nossa disposição a biblioteca particular deles. Nesses livros conheciam um universo. Um jovem mais velho, Jai Iwanaga, era o nosso líder. Tempo muito precioso. Na adolescência, desejoso por servir à igreja, pedi ao pastor para fazer alguma coisa. Assim, tive a alegria de fazer alguns trabalhinhos. Pintura de portão, móveis mais velhos, aparar a grama e outras pequenas coisas. Outro serviço que eu apreciava era ir sábado à tarde tirar todas as cadeiras do templo, lavar o piso, secar e ajeitar o templo para o culto de domingo. Sentia grande alegria em ver o povo chegando ao culto no local que eu tinha arrumado. Esse testemunho, pastor Joel Odaira, nascido em Suzano e hoje pastor dessa igreja. Nós temos grandes inspirações na Bíblia. Nós temos os nossos irmãos. Nós podemos nos apoiar para servir com alegria até o fim de nossas vidas. E ao fim delas, ao deixarmos este corpo, nós chegaremos diante de Deus. Em Mateus 25, 21, a forma como Ele recebe os seus servos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quantos de nós queremos ouvir isso a chegar diante do Pai? Todos nós. Esse é o desejo do nosso coração. Então hoje nós temos a oportunidade de examinar os nossos corações. Com que coração eu tenho servido ao Senhor? Tem sido a minha vida um peso? Ou eu tenho podido desfrutar enquanto eu sirvo? Ser renovada? Nós podemos hoje tomar uma decisão. Escolher algum serviço ao Senhor. Seja na igreja, seja em casa, no serviço. A forma de testemunhar do Senhor. Escolha uma área para servir com intencionalidade essa semana. Fazendo algo com coração grato e alegre. E nesse momento também, nós temos a oportunidade de orar por nós mesmos. Orar por renovação. O serviço, ele muitas vezes consome o nosso corpo, consome a nossa mente. Mas que nessa manhã o Senhor derrame sobre a sua igreja uma restauração da alegria no servir.
Ele possa alinhar os nossos corações ao seu propósito. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus alegre. E nós temos, Deus, desde o início da humanidade, desfrutado da sua alegria, tendo ela, Deus, como demonstração da sua vida em nós. Pai, nós estamos aqui, Deus, apresentando os nossos corações, apresentando as nossas vidas, ó Pai, e clamando ao Senhor, Deus, para que o Senhor transforme. Pai, que a nossa vida não seja valiosa demais para nós, a ponto de nos perdermos buscando, Deus, a nossa própria felicidade, nos perdendo em tantas preocupações, Deus, em tanto serviço árido, Deus, seco, cansado, exausto. Pai Santo, nessa manhã nós pedimos ao Senhor para que o Senhor corrija o nosso coração. Nos dá, Deus, a percepção da alegria que é pertencer ao Senhor e servir ao Deus vivo. Pai Santo, nós almejamos, Deus, prosseguir nessa carreira até o fim de nossos dias, contanto que seja com alegria, Senhor. Pai Santo, nós queremos te oferecer um serviço que honra ao Senhor, que traz alegria, Deus, ao Senhor, para que possamos, Deus, ao fim de nossas vidas, nos encontrarmos contigo, Deus, e entrar para a tua festa, sendo servos bons e fiéis, que te serviram com júbilo, um coração grato, Senhor. Renova, Deus, aqueles que estão cansados. Traz, Senhor, renovo da alegria para a caminhada. Traz, Senhor, renovo do propósito. Traz, Senhor, um consolo sobrenatural do Teu Espírito para aqueles de coração abatido, Senhor, pelas circunstâncias, pelas tristezas da vida, Senhor, pelas limitações físicas, emocionais, intelectuais, pelas limitações, Deus, na família, Senhor, no trabalho. Pai Santo, nós pedimos pelo Teu consolo, pedimos, ó Deus, por uma porção sobrenatural de alegria sendo derramada sobre o Teu povo, a fim, Senhor, de que o Senhor seja honrado em tudo que fizermos, Deus, na forma que fizermos. Te amamos, Senhor, confiamos as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a alegria de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja convosco todos e com toda a Igreja de Cristo, desde agora e para sempre.